O quarto tipo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo ósseo. O tecido conjuntivo ósseo, como é muito simples da gente relacionar, é o que vai formar toda a estrutura óssea que o nosso corpo tem, ou seja, todos os nossos ossos, toda a parte esquelética. Só que agora é a parte estrutural rígida. A gente não pode esquecer que as cartilagens eram parte estrutural também, mas com certa flexibilidade. Aqui não. Agora, o tecido ósseo é a parte toda ela endurecida e que vai ajudar a manter o teu corpo de pé, por exemplo. Então, esse corpo ele é formado por células que são divididas em 3 grupos dentro desse tecido. Nesse caso, os osteoblastos, que são células embrionárias e jovens. Não vamos esquecer, né? Toda vez que a gente tiver blasto no nome, essa célula é uma célula embrionária. A célula tronco significa que ela pode se transformar em outros tipos. Então, cada vez que precisar se transformar em mais célula óssea, é o osteoblasto que faz isso. Segundo, o osteócito. O osteócito, na verdade, é a célula adulta. É quando a célula do tipo osteoblasto se transformou em osteócito e ele se amadureceu. Sempre que ele se transforma numa célula adulta, ele vai endurecer através da calcificação. Mas, em geral, a gente vai ter 3 íons principais que entram para uma célula óssea ficar adulta, que vai ser o cálcio mais 2, o PO4 menos 3, que é o fosfato, e o Mg mais 2, que é o magnésio. Então, isso endurece um osso. Aí, assim que essa célula atingiu a maturidade e virou um osteócito adulto, essa célula adulta agora tem um tempo X de vida, que vai ser entre meses e anos. Aí, quando chegar no dia dela morrer, significa que está no DNA dela, ó, hoje você precisa morrer para entrar uma outra no lugar. Aí o que vai acabar acontecendo é que nós teremos uma substituição por uma célula nova. Então, um osteoblasto vai repor um osteócito que morreu. Então, nós temos um terceiro tipo celular, aquele que vai matar o osteócito que já está velho demais. Essa célula que é assassina de velhinhas, de osteócitos velhos, é chamado de osteoclasto. O osteoclasto é uma célula adulta também, só que é uma célula adulta para a remoção de células velhas. Então ele ajuda a retirar a célula velha para que células novas possam entrar no lugar, ou seja, para remineralizar o osso, mantendo a estrutura dele. A gente deve lembrar que quando a gente é criança, a velocidade dos osteoblastos é bem maior que a dos osteoclastos. Então tu vai pondo célula e vai aumentando o tamanho do osso. Quando a gente fica adulto, entre mais ou menos aí os 18 e até os 60 anos, a tendência é que o nosso corpo se mantenha mais ou menos estável. Então, a velocidade de osteoblastos e de osteoclastos trabalharem mais ou menos equivalente. Então, se mantém mais ou menos igual. Agora, quando a gente vai tendo a velocidade dos osteoclastos ficando maiores em relação à do osteoblasto, na verdade, o osteoclasto não aumenta de velocidade, fica igual, mas o osteoblasto cai sua atividade metabólica. E aí, tu mais remove célula que repõe. Aí é normal que a gente tenha uma tendência de destruir parte do nosso esqueleto e não repor tanto. Isso, na verdade, vai fazer com que a gente comece a ter uma fragilização da nossa estrutura esquelética, reduz o nosso peso, nossos ossos começam a ficar mais fracos e porosos. Por isso que é muito normal a gente ter problemas de osteoporose em pessoas mais velhas. Então, nesse caso, há uma grande influência hormonal tanto para a reposição quanto para a remoção das células ósseas. Então, esse conjunto de 3 tipos celulares é que compõe o nosso tecido ósseo. O nosso tecido ósseo, então, forma todos esses ossos do esqueleto, que apresentam como principais atividades. Primeiro, proteção. Aonde a gente tem proteção? Aqui no crânio, protege todo o cérebro, o sistema nervoso. Aqui na coluna vertebral, protege toda a medula óssea, a medula espinhal, perdão, que significa também sistema nervoso. Aí nós temos no nosso tronco, toda a parte da caixa torácica que protege coração, protege estômago, protege fígado, protege, né, os rins aqui atrás, então tudo isso é função de proteção. Aí a gente ainda tem uma segunda função, locomoção. Ligados ao sistema muscular e também a parte dos tendões, os nossos ossos permitem que a gente consiga se deslocar de um meio para o outro, né? Mexer dedos, braços, pernas, fazendo toda a movimentação que o nosso corpo tem. Então o esqueleto sozinho não faz nada, mas o esqueleto associado aos músculos e aos tendões e aos ligamentos, aí ligado com os outros sistemas e outros tipos de tecidos, a gente consegue fazer essas atividades. Então a locomoção é uma segunda parte importante na porção esquelética. Se não tiver esqueleto em algum organismo, é possível se locomover. Agora, se não tiver músculo, já não é possível.
Então o músculo é quem contrai e movimenta, mas o esqueleto, para nós, ele ainda define junto com a locomoção a parte estrutural. Então tu te locomove, mas tu fica em pé, diferente de outros bichos que podem não ter esqueleto, mas se locomovem na água, aonde aí o problema do peso não faz diferença nenhuma, né? Então nesse caso aí, a porção estrutural é importante para definir o formato do corpo, aonde fica mais protegido, aonde fica menos. Ainda, nós podemos dizer que tem um papel de formação das células sanguíneas. Nesse caso, na formação das células sanguíneas, isso aqui é um papel bem importante, porque nesse pedaço aqui nós vamos ter a origem do tecido chamado tecido hematopoético, ou tecido produtor de sangue. Significa ficar dentro do osso, o lugar onde vão nascer as células sanguíneas. Então, se a gente pegar e for analisar um osso, a sua estrutura geral de um osso, como é que ela é? Então, a estrutura dos ossos, ela basicamente, se a gente tirar uma fatia assim desse osso, a gente vai ver que o osso ele apresenta inicialmente duas áreas. Uma área onde as células estão mais próximas e o osso ele é mais rígido, mais duro, chamado de osso compacto, normalmente está na parte comprida do osso. E as pontas do osso, onde normalmente as células estão mais espalhadas, ele parece meio todo furadinho assim. Essa parte é chamada de osso esponjoso, que é a parte então menos rígida, menos dura que esse osso tem. As pontas, as extremidades de um osso, tipo essa ponta de baixo e essa ponta de cima, são chamadas genericamente de epífises. E a parte do meio que conecta uma epífise na outra é chamada de diáfise. Dentro dessa diáfise e das epífises, a gente encontra furos, canais, dutos, aonde passar o canal maiorzão, nós temos a medula óssea. Então a medula óssea é onde a gente encontra as células formadoras do sangue. Então aqui ó, vai ter a parte hematopoética, ou produtora de células do nosso sangue, certo? Então essa parte produtora do sangue está dentro da medula óssea. À medida que a gente vai nascendo e crescendo, a nossa medula óssea vai trocando de cor. Inicialmente a nossa medula óssea ela é toda escura e vermelha, cheia de vasos sanguíneos. Só que à medida que a gente vai crescendo, vai ficando maior, a gente começa a depositar gordura para abastecer aquelas células fabricadoras de células sanguíneas e garantir que elas consigam trabalhar, né? Então, nesse caso, ela se transforma de uma medula óssea vermelha em uma medula óssea amarela. Em pessoas adultas tem as duas, só que daí a medula óssea amarela começa a ficar um pouco mais abundante, maior e mais rica em gordura. Nesse caso, esses ossos que tem isso aí são ossos normalmente mais espessos, mais grossos. Hoje em dia nós temos em boa parte do nosso organismo adulto, mas em especial nos ossos do quadril, nas vértebras, nas costelas, em alguns ossos mais longos e maiores do crânio e principalmente dentro dos nossos ossos longos, como é o caso do fêmur, por exemplo. Aí a medula óssea é bem grande. Então, se a gente for estudar e ler bastante, a gente vai ver que algumas vezes, até pessoas mais antigas muito ainda usam isso, chamam a medula óssea de tutano, que é a parte rica em gordura que os ossos têm. Por isso que é muito normal as pessoas, quando fazem cozidos e sopas, por exemplo, colocarem pedaços de ossos para liberar aquela gordura que está dentro do tutano, que é dentro da medula óssea, que significa que é uma parte extremamente rica em gordura e rica em energia por causa disso. Então, nesse caso, quando a gente pega um osso e a gente vai analisar histologicamente essa estrutura, se a gente cortar esse osso transversalmente e ampliar no microscópio, numa lupa para poder ver, a gente vai ver que dentro desse pedaço retirado dali, a gente tem a medula óssea que está ali no meio, e aí na borda, essa estrutura óssea ela é altamente inervada, então tem neurônios ali, e também tem vasos sanguíneos. Então tem alguns vasos sanguíneos grandões que distribuem comida para as células ósseas. Então aqui, ó, essa parte onde tem os pontinhos vermelhos, na verdade são vasos sanguíneos que atravessam o osso de ponta a ponta. Cada um desses vasos sanguíneos que atravessam o osso de ponta a ponta é chamado de canais de Havertz. Esses canais de Havertz são dutos sanguíneos que distribuem ao longo do osso, tá, no sentido do comprimento, o sangue, levando então nutrientes, levando embora as excreções. Significa que o osso é altamente vascularizado. Se quebrar um osso, sangra. Aí a gente vai ter canais que conectam os canais de Havertz entre si, que são canais então agora no outro sentido, na horizontal. Nesse caso, esses outros canais são chamados canais de Volkmann, que são os canais então que transportam de um para o outro e aumentam essa vascularização. Ainda recobrindo toda essa estrutura óssea, nós temos uma membrana chamada de periósteo, que é uma membraninha que ajuda a abastecer e proteger
as células ósseas. Então, onde é que ficam esses osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos? Todos eles crescem de forma concêntrica no entorno dos canais de Havertz. Então, todas essas linhas pontilhadas que estão crescendo de forma concêntrica, tipo espiralada, no entorno dos canais de Havertz, são os lugares onde ficam disponíveis ou colocados os osteócitos. Então, esses osteócitos que estão ali, na verdade, vão ser as grandes células responsáveis por manter essa estrutura. Então, de tempo em tempo, sai um osteócito, aí o osteoblasto coloca um novo. Aí sai um osteócito de lá, o osteoblasto vai lá e repõe. Então, o que acaba acontecendo é que a gente vai ter a distribuição de comida feita da medula óssea para cá, pelos canais de Havertz, e esses distribuem a comida, então, para cada um dos osteócitos. Então, essa estrutura é a microestrutura onde estão disponíveis ou dispostas as células que compõem esse tecido ósseo. Essa estrutura nós encontramos em qualquer tipo de osso. Só que, e se acontecer uma lesão, uma fratura, um machucado em um osso, ou seja, se quebrar um osso, como é que a gente repõe o osso? Como é que esse osso se reconstrói? Bom, a reconstrução óssea e a remoção das células velhas acontece da seguinte forma. Primeiro, se acontecer uma fratura, tipo uma quebradura de braço, por exemplo, e a gente fraturar o braço separando em dois pedaços, a primeira coisa que vai acontecer nessa fratura ali é que a gente vai ter que remover aquelas células que foram quebradas e destruídas para colocar células novas. Então, quem é que remove? Bom, quem vai fazer uma limpeza nesse pedaço aqui são os osteoclastos. Então, o primeiro estágio é osteoclastos limpam o local. Então, eles tiram, matando aquelas células que foram lesionadas. E aí começa o segundo passo. Está limpo aquele pedaço? Está limpo. Então, agora nós temos que preencher todo esse espaço vazio da fratura. Então, quem é que preenche? Quem é que cresce? Quem é que multiplica? Células jovens. Então, os osteoblastos começam a multiplicar e fechar aquele buraco. Então, no segundo passo, os osteoblastos preenchem a fratura, fechando aquele possível buraco, aquele corte. Se é uma fratura grande, vai ter mais atividade para os osteoblastos. Se é uma fratura pequena, fecha mais fácil. Então, quando acontecer isso aqui, os osteoblastos crescem, multiplicam por mitose, se transformam por diferenciação celular e preenchem aquele espaço. Então, os osteoblastos preenchem a fratura e então nós vamos ter o amadurecimento de cada osteoblasto, transformando em osteócito. Quando eles viram os osteócitos, lembre, eles vão ter que fazer agora todo o processo de calcificação. Então, quando acontecer a calcificação, essa estrutura inteira fica completamente enrijecida com cálcio, magnésio, fosfato, e aí a medula óssea que passa lá dentro se reconstrói junto. Só que quando aquilo ali endurecer e secar, a gente tem que garantir que nunca mais a gente vai ter risco de quebrar nesse ponto aqui. Então, para isso, as células que ficam na beirada, os osteócitos que estão mais periféricos, associados então ao periósteo, vão começar a criar uma membrana que vai criar um calo cheio de osteócitos novos, criando uma bolha ali em cima, como se fosse um caroço. Essa estrutura é chamada de calo ósseo, que é o último processo, o último estágio do nosso processo de recuperação do osso. Então, vai acontecer a formação do calo ósseo, que cresce por fora da fratura, fazendo com que aquele ponto fique endurecido e aumenta a sua resistência, evitando uma nova fratura no local. Só que aí alguém vai pensar assim, que legal, tudo bem, mas como é que eu sei que meu amigo lá quebrou o braço 2 vezes no mesmo lugar? Significa que ele não se comportou e não esperou acontecer todo esse processo, então, de reposição da estrutura do osso, calejamento local, endurecimento e reposição óssea completa. Ou seja, no meio desse processo todo, ele foi lá e machucou de novo. Então, ele não esperou acontecer todas as etapas de reposição do osso, fazendo com que eventualmente possa acontecer situações assim de quebrar o osso no mesmo lugar. Mas não é uma coisa muito comum. Então, fazendo um gancho aqui com uma coisa importante, além de toda essa estrutura rígida e também a parte específica de endurecimento, formação esquelética, tem um ponto especial que nós vamos trabalhar de novo e trabalhar mais aprofundadamente. Como é que funcionam essas células que vão dar origem para as células sanguíneas? Então, a nossa próxima parte, que é a formação do último tipo de tecido, que é o hematopoético e sangue, isso acontece inicialmente com células que estão dentro do tecido ósseo.